Olá família, bem-vindos! Mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo anterior falamos sobre 10 sinais que podem indicar que você tem TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então se você sempre foi chamado de lento, avoado, preguiçoso, agitado, agressivo, falador, ou observa isso nas crianças, não perca esse vídeo sobre os principais sinais do TDAH. E hoje vamos falar sobre o que fazer para quem sofre dessa síndrome. Por que a TDAH ocorre? Qual a alimentação mais adequada que melhora muito os sintomas? É possível controlar de forma natural? O que fazer antes de sair tomando medicamento? Ômega melhora? Ibucuna? Tirosina? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então já dá um like nesse vídeo, pessoal, dá um joinha, não deixe de compartilhar e comente. Você tem TDAH ou conhece alguém que sofre? O que você usa para os sintomas? Quero aí que você coloque nos comentários abaixo. TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. No vídeo anterior eu falei sobre 10 sinais clássicos de pessoas que sofrem com essa síndrome. Mas bem resumido, são aquelas pessoas que são mais lentas, um pouco avoadas, não conseguem focar, não conseguem se concentrar, têm problemas de cognição ou são muito agitadas, até meio agressivas, não conseguem ficar paradas. Então se você tem algum desses sintomas, assista ao vídeo anterior. E hoje nós vamos falar por que ela acontece e como melhorar esse quadro. Na verdade, é uma deficiência de duas substâncias no lobo frontal no nosso cérebro, a dopamina e a serotonina. Isso tem um forte fator genético. Então, o TDAH, em via de regra, ele é genético. Entretanto, por que está explodindo os casos de TDAH hoje? Existem vários estudos demonstrando que sintomas similares ao TDAH estão ocorrendo devido a uma alimentação inadequada e também ao nosso estilo de vida muito ruim. Então é muito importante que você procure um bom profissional médico, especialista em TDAH, para que faça o diagnóstico correto, pois tem muita gente aí que está com sintomas de TDAH, aí o médico já vai e já passa Ritalina, já passa Vyvanse. Esses medicamentos podem ser necessários, mas trazem vários efeitos colaterais e em muitos casos você consegue melhorar e até reverter esses sintomas com simples mudanças no estilo de vida. A primeira mudança de quem sofre de TDAH ou que tem sintomas similares a TDAH é a mudança no perfil alimentar. Pode observar em crianças e adolescentes. O açúcar, por exemplo, piora sensivelmente os sintomas. Então é preciso de cara, se você tem TDAH, se seu filho tem TDAH, ou se você observa esses sintomas similares ao TDAH, suspenda imediatamente o açúcar. O açúcar é inflamatório, o açúcar causa vários problemas nas nossas células cerebrais, é tudo que você não precisa. E não é só o açúcar, tá? O amido, principalmente na forma de farinha de trigo, porque o trigo possui glúten, que é inflamatório, que inflama nosso intestino, e lá no intestino é onde se produz 50% da nossa dopamina. Não é no cérebro, é no intestino. Então, se o seu intestino está desbiótico, se o seu intestino está inflamado devido a essa alimentação ruim, a dopamina é prejudicada. E essa falta de dopamina vai causar o sintoma lá no lobo frontal, no cérebro, conforme nós falamos. Então, uma alimentação sem açúcar, sem amido. Recomendo também que corte o leite. O leite tem beta-caseína, que é inflamatório. E se é criança ou adolescente, ou mesmo um adulto, tem esses sintomas, deve evitar essas substâncias inflamatórias. Deve evitar, conforme eu falei, açúcar, glúten, leite e também alimentos industrializados. Tudo que é industrializado é ruim, é cheio de substâncias artificiais, cheio de óleos hidrogenados que vão inflamar o seu intestino.
E o intestino inflamado é o caminho mais rápido para esses sintomas. Então, mudar a matriz alimentar. Uma alimentação mais low carb, com menos carboidrato ou mais cetogênica, é excelente para quem sofre de TDAH ou tem esses sintomas, porque passa a produzir corpos cetônicos como fonte de energia, o acetoacetato, propionato e o beta-hidroxibutirato. Esses corpos cetônicos, quando o cérebro usa como fonte de energia, é como se fosse uma gasolina aditivada, melhora muito a função cerebral. Então mudar o perfil alimentar é o primeiro, antes de fazer qualquer coisa. Antes de tomar medicamento, qualquer coisa deveria ser a primeira escolha. Então, antes de ficar dando medicamento, você que é profissional de saúde está me escutando, antes de dar medicamento para o seu paciente, começa mudando a alimentação dele. Começa mudando, desinflamando o intestino desse paciente. Você vai ver que já vai haver uma melhora sensível. Depois, é muito importante, isso está acontecendo muito com crianças e adolescentes. As crianças estão ficando na frente dos celulares, na frente de um videogame, pessoal. Não estão fazendo atividade física, não saem mais para a rua, não brincam na rua, por várias razões, é verdade. Então ficam muito presas. Isso gera uma cascata de estresse nessas crianças, principalmente os jogos de hoje em dia. É preciso limitar isso. É preciso fazer com que as crianças, os adolescentes e os adultos também pratiquem exercício físico. Por quê? A prática de exercício físico causa a liberação de dopamina. Exatamente, a dopamina que está faltando lá no lobo central, no lobo frontal, ela é disparada com a prática de exercício. Então, uma prática de exercício, um esporte ou um yoga, faça o que você gosta, faça o que a criança gosta. É o segundo passo, antes de ficar dando medicamento, pessoal. O medicamento tem que ser a última escolha, não a primeira. Então, é importante fazer exercício, fazer uma atividade prazerosa. Não só exercício, mas um hobby, alguma coisa que goste. Depois, deficiência de nutrientes, tá? Isso é muito comum. A nossa alimentação nunca foi tão ruim, tão péssima. Mesmo a alimentação natural está muito mais pobre do que há 40 anos atrás. E alguns nutrientes são essenciais para o nosso cérebro, para esse propósito. Inclusive, eu vou trazer alguns trabalhos científicos que demonstram isso. E eu quero começar pelo ômega 3, tá? O ômega 3 rico em DHA, atenção. Ômega 3 rico em DHA, que é o ácido docosahexaenoico. Ele é fundamental para o cérebro. Ele faz parte das bainhas de mielina lá no nosso tecido nervoso, ajuda nas conexões. O nosso cérebro é quase todo gordura, tá? E o ômega 3 é uma das gorduras mais importantes. O ômega 3 rico em DHA. Muita atenção, tem que ser ômega 3 rico em DHA. Lá no meu site tem a lista de suplementos que eu indico, aí na descrição do vídeo também tem, vou pedir para colocar o botão aí. Lá tem o ômega que eu uso, que é rico em DHA. Muito importante esse detalhe. E, por favor, né, pessoal, ômega 3 de qualidade, né? Esses ômegas baratos aí de farmácia, tá cheio de mercúrio, tá contaminado, as concentrações são muito baixas, não são de peixes de água frias e profundos, muito cuidado. Então, o ômega 3, conforme esse trabalho que vai aparecer na sua tela em trabalho científico, que demonstra exatamente isso, como o ômega 3 em jovens melhorou a cognição e melhorou os sintomas do TDAH. Todos os artigos científicos que eu vou trazer aqui, vou deixar lá no meu Telegram, tá? Vai estar lá no meu Telegram na íntegra. Então o ômega 3 é essencial, conforme esse trabalho mostra, melhorou muito a cognição e melhorou muito os sintomas desses jovens que tomaram ômega 3. Exatamente por isso, porque ele ajuda na transmissão sináptica do nosso tecido cerebral. E nós estamos com alimentação pobre em ômega 3, a nossa alimentação natural quase não tem ômega 3. Então é preciso fazer suplementação de ômega 3. É um dos suplementos que eu considero quase que obrigatório para todos, tá? Porque a nossa alimentação quase não tem ômega 3, infelizmente. Depois do ômega 3 tem o nosso clássico magnésio. Olha ele aí de novo, né? Eu falo quase todo vídeo, né? É porque ele participa em mais de 300 reações do corpo, pessoal. E o magnésio, ele é essencial em toda a função cerebral. O trabalho que vai aparecer aí na sua tela demonstra exatamente isso, tá? O magnésio, esse estudo demonstrou que níveis baixos, pacientes com TDAH têm sintomas piores quando eles têm níveis baixos de magnésio. Demonstrou também níveis baixos de outros minerais, mas o magnésio é o mais importante, o mais essencial. Esse trabalho também vai estar lá
no meu Telegram, tá? E o magnésio mais importante para esses quadros é o magnésio treonato, tá? Precisa ser magnésio treonato porque é ele que atravessa a barreira hematocefálica e é ele que vai atuar no cérebro. Então lá na minha lista de suplementos tem o magnésio lá, que tem o treonato, tem o dimalato e tem o quelato, que é o mais completo. Então esse treonato é que é importante para o nosso cérebro. O magnésio dimalato e o magnésio quelato tem outras funções, como fixação de cálcio no osso, aumento de energia, redução da pressão arterial, que são importantes também, mas tem que ter magnésio treonato. Então pode ser qualquer magnésio, pessoal, que senão não atravessa a barreira hematocefálica. Depois vai aparecer outro trabalho aí na sua tela, que fala da coenzima Q10, tá? Então, demonstra que houve uma melhora significativa pacientes com TDAH que usaram coenzima Q10. Por quê, Moacir? Porque a coenzima Q10 é um booster mitocondrial. As mitocôndrias são as baterias das nossas células e elas são dependentes de coenzima Q10. E com o passar da idade, principalmente nós que já passamos dos 40, a coenzima tende a diminuir. E quando você dá esse combustível para as nossas mitocôndrias, que é a coenzima, elas funcionam de maneira muito mais eficiente. E adivinha onde tem mais mitocôndrias no nosso corpo? No cérebro. Então toda a energia cerebral é codependente de coenzima. Então a coenzima é a minha terceira escolha na melhora. Antes de sair dando como medicamento para criança, é um crime, pessoal, sair dando qualquer medicamento para criança. Não é interessante. Por que não tentar com coisas naturais? Então coenzima pode ser uma boa opção também. Tem uma plantinha, pessoal, que se chama Mucuna pruriens, tá? Essa planta é extraordinária porque ela ajuda na produção de dopamina. A dopamina que está faltando lá no lobo frontal, lembra que nós falamos no início do vídeo? Ela tem a sua produção aumentada quando nós ingerimos essa plantinha chamada Mucuna pruriens. Tudo isso que eu estou falando aqui tem lá na minha lista de suplementos lá no meu site, tá, pessoal? Onde vocês encontram, porque suplemento aqui no Brasil é um problema. A maioria é uma grandíssima porcaria. Infelizmente. Os Estados Unidos também não está longe não, tá? Depois nós temos complexo B, tá? Complexo B é importante para várias funções. No cérebro, talvez seja o órgão mais importante onde nós devemos utilizar o ômega 3. E para pessoas que têm TDAH, a piridoxina, principalmente a piridoxina, a B12 também, as outras vitaminas do complexo B, a colina é importante, mas a piridoxina é fundamental. Então, fazer uma suplementação com complexo B otimizado, tá? Porque esse complexo B de farmácia, infelizmente, as dosagens são muito baixas, a qualidade é muito ruim, infelizmente não é interessante, mas também ajuda bastante nos sintomas da TDAH e pessoas que têm sintomas similares a TDAH. Uma questão importante, pessoal, muito importante, tá? Intestino. O intestino inflamado é um caminho não só para TDAH, mas para uma série de problemas de nível cerebral, como a depressão, como a ansiedade, como a síndrome do pânico. A TDAH não é diferente, porque no intestino inflamado, é lá no intestino onde é produzido 90% da nossa serotonina, 50% da nossa dopamina. Então, se ele está inflamado, ele acaba não produzindo ou tendo deficiência na produção desses neurotransmissores e acaba faltando no cérebro. Então, intestino saudável, cérebro saudável. E aí começa na alimentação, né? Aquela velha história, comida de verdade, comida natural, nada de industrializado, nada de açúcar, nada de glúten. Isso já vai ajudar bastante. Mas tem intestino que está tão inflamado que é necessário produtos para ajudar a recuperação. Os principais aqui, ó, Guardian, excelente para ajudar na recuperação do intestino, tá? Nós temos probióticos, são as bactérias boas que ajudam a recuperar, são os policiais do nosso intestino, né? Ajudam a nos proteger contra as bactérias ruins, diminuindo a disbiose. E também a glutamina. Glutamina preferencialmente ultra purificada, tá? Preferencialmente ultra purificada. Lá na minha lista de suplementos tem uma glutamina lá que ela já vem com cúrcuma, que também é excelente como fibra na recuperação do intestino. Então percebe? São muitas opções, muitas coisas que você pode fazer antes de sair tomando medicamento. É claro que os medicamentos clássicos aí, Ritalina, Vivans, em muitos casos são necessários.
Mas não deve ser a primeira escolha. Você deve pegar, você que é profissional de saúde, pega o paciente, muda a alimentação dele, desinflama o intestino dele, entra com ômega, entra com magnésio, entra com coenzima, né? Entra com complexo B otimizado, melhora o intestino desse paciente. Você vai ver que em muitos casos não é necessário nem medicamento. Nos casos mais graves, ok, use a Ritalina, use lá o Vyvanse, o medicamento da sua escolha. Mas é preciso todas as alternativas primeiro, ok, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. Não deixe de conhecer o meu site, é www.ddador.com.br e meu Instagram, você não está no meu Instagram ainda não? Digita Moacir Rosa lá no meu Instagram que você me acha, tá bom? Aguardo vocês lá, pessoal. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa. Até lá!